Pai, quando estamos a chamar o nosso pastor da vida, estamos a aplaudir fortemente para Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. Tosali poso mobimba. Fizemos uma semana. Tango mosusu tomonana kite. Talvez nós não nos vimos. Lelo nzambe asali biso grâce. Hoje Deus nos fez a graça, nos encontramos de novo. Na esengo wana. Com esta alegria, na senge pai na yo. Eu peço a você. Pesa moninga mbote. Cumprimenta o seu irmão. Tambola kati na sala. Anda pela sala, cumprimenta. Pergunte a saúde do seu irmão. Como é que passou a semana? Como é que foi o trabalho? Tudo para a glória e honra do nosso Deus. A Bíblia diz: alegre. É feliz ou alegre, a alegria quando os irmãos vivem juntos. Porque é onde Deus derrama suas bênçãos. Que a alegria de Deus seja a partilha das nossas vidas na manhã de hoje. Amém. Amém. A Bíblia diz que ninguém que foi a Deus voltou de mãos vazias. Nesta manhã, como você está na presença de Deus, eu acredito que você não voltará de mãos vazias. Este Deus vai te fazer bondade. Este Deus vai te fazer bondade. A Bíblia diz que Ele é o remunerador de todos aqueles que o buscam. Ele paga a todos que procuram o seu rosto. Você não voltará de mãos vazias. Ele está presente neste lugar. Eu estou sentindo a sua presença neste lugar. Ele está ao seu lado. Ele vai te fazer bem. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu não estou te ouvindo. Amém. A igreja nasceu com barulho. A Bíblia diz que naquele dia o mundo mexeu. Por isso que eu sempre digo: o pentecostista que não faz barulho, olha, sala kama kelele tem defeito da criação. Azana defoi a criação. Só que se você é um cristão pentecostal e você não sabe fazer barulho diante de Deus, quer dizer que você tem defeito. Você não nasceu bem naquele dia. Amém. 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 Eu gostaria que os que estão longe que entendam que os filhos de Deus estão aqui. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Amém. Pour le Seigneur. Glorifique o nome do Senhor. Mais ou menos. Toquemos o quê? Ainda não chegamos lá. Estou vendo que você ainda está pesado. Eu não sei, será que é porque os adoradores não estão, por isso estás pesado? A Bíblia diz: entremos em sua presença com alegria. Entremos à porta da sua casa com alegria. Amém. 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 Será que está nervoso? Amém. Amém. Bem-aimé, meu amado, estar na frente de Deus é uma graça.
Há muita gente que queriam estar na presença de Deus no dia de hoje, mas aquela graça não foi dada a eles. Muitos nesse momento estão em lugares de primeiros socorros, primeiros incentivos. Alguns estão em salas de operação. Agora, quantos renderam suas almas, seus espíritos a Deus? Mas você está em vida. Deus te fez a graça estar diante dele. Amado, muitos também queriam vir na casa de Deus, mas foram trabalhar. Mas Deus te fez a graça. Então seja feliz estar diante de Deus. Pegamos nossas Bíblias. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 10. Verset 1 a 2. Vamos ler o primeiro verso e o segundo. E vamos ler o 31º e 32º. Na francês, na lingala, na português. Faremos a leitura em português, em francês e em lingala. Quem já tiver pode fazer a leitura. Les Actes des Apôtres. Atos dos Apóstolos. 10 du 1er au 2e verset. Verso 10, capítulo 10, verso 1 e 2. La parole de l'Éternel. Amen. Il avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. La parole de l'Éternel. Amen. 31 e 32. 31 et 32, la parole de l'Éternel. Amen. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoyez donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, côtoyeur près de la mer. La parole de l'Éternel. Amen. Livro de Atos, capítulo 10. Verso 1 e 2, lemos em nome de Jesus. Amém. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com todo o povo, e de contínuo orava a Deus. Lemos verso 31 e 32. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão e o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará a palavra do Senhor. Amém. Aplaudimos fortemente pela palavra de Deus. E sentemos onde estamos. Este mês de outubro foi programada como o mês da bênção. Donc 3 mois oyototikali na ngoko banda outubro, novembro, dezembro. Estes 3 meses que nos restam para finalizar o ano que é outubro, novembro, dezembro. Mois e a benedição. Este de outubro é mês de bênção. Mois e a visitação. É o mês da visitação de Deus. Na lobia, eu estou dizendo, mois e a benedição. Este é o mês da bênção. E sengeli eu profite. Você deve aproveitar. Estamos a falar do Cornélio. Cornélio, um homem que impactou a Deus. Mwana mobali oyo a impacté Nzambi. Um homem mobali oyo impactou a Deus. A impacté Nzambi. Cornélio era um centurião romano. Cornélio era que centurião romano. Ele morava na Cesareia Marítima. Abanaiko fanda na Cesareia ou aqui na Mai. A
Ali era uma cidade que as autoridades romanas habitavam. Então, ele era um homem respeitoso. Era centurião. Significa era um chefe ali de todo o destacamento dos soldados romanos que estava colocado ali para manter a ordem. O Cornélio era um general numa base militar. Lá na Cesareia Marítima. Um grande chefe. Naquela época não havia polícia. Só os soldados. E ele era o comandante naquela base. Ele que mandava lá. Dentro da Israel. Mas eles eram romanos. Aconteceu que esse homem um dia, às 3 horas de tarde, vers 15 heures, que a Bíblia chama a hora nona, ele teve uma visão aberta. Viu um anjo vindo na direção dele. Ele tinha medo. Tinha temor. Mas o anjo disse nele: não temas. Não temas. As suas orações subiram diante de Deus. E agora, manda 2 pessoas lá na cidade da Jope para falar com o chamado Pedro. Ele está lá. Amém. Amém. E o Pedro estava ali na casa do Simão, curtidor, no telhado orando. Enquanto que ele estava orando, ele também teve uma visão. Ele viu um lençol descendo do céu, com muitos animais impuros. E ele ouviu uma voz que estava dizendo: mata e come. E o Pedro disse: Senhor, eu nunca comi nenhum animal impuro. Eu não vou comer. E Deus falou para ele: o que eu santificou, você não pode chamar impuro. E depois disso, ele viu aquele lençol sendo levado no céu. E diretamente 2 homens chegaram procurando por ele. Aí o Pedro sai e vai com esses 2 homens até a cidade da Cesareia. Ele chega lá na casa do Cornélio. E o Cornélio começa a contar para Pedro a razão pela qual ele mandou chamar. Amém. 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 Esse homem Cornélio era alguém que jamais, para ser escolhido,
jamais para ser visitado por judeu. Jamais alinga sala visiter pa na Yuda moko. Porque naquele tempo, a Roma dominava Israel. Roma que dominait sur Israël. A Roma era opressor de Israel. Roma que en pression contre Israël. Mas Deus manda o Pedro na casa opressor de Israel. Menzambe atindi Pierre kende na ndaku ya mutu azali ko sala pression contre mboka na ye. Azali ko dominer mboka na bango. E quando Pedro chega lá, tango Pierre akomi kuna, algo maravilhoso aconteceu. Eloko moko ya malamu esalamaki. Toda a casa do Cornélio, ndaku mobimba ya Cornélio, bango nyonso babongwanaki. A bênção entrou naquela casa. Lipamboli ekotaki na ndaku na bango. A cura entrou naquela casa. Lobiko ekotaki na ndaku ya Cornélio. A salvação entrou naquela casa. casa. Ekotaki na ndaku ya Cornélio. Amém. Amém. Esse homem Cornélio mwana mobali oyo Cornélio vai nos ensinar muitas coisas. Ye akolakisa biso makambo mingi. Nesta manhã, na tongo ya lelo, queremos falar tolingi tolobela no fato de que ya fact oyo esse homem pagão, mwana mobali oyo azalaki païen, impactou a Deus. Mais a impacté pa Nzambe. Pagão, païen, romano, azalaki romain, não cristão, azalaki chrétien te, mas pagão impactou Deus. Mais païen oyo a impacté pa Nzambe, o coração de a Deus, touché motema na Nzambe. Deus não podia se conter. Nzambe alingaki azala bongo kaka te. Deus não podia se conter. Nzambe alingaki atika bongo te. O homem moveu o céu. Mwana mobali oyo ningisi mlola. Deus teve que mandar anjo. Nzambe esengelaki atinda ange para ir ter com ele. Pona akende pai na ye. Pagão. Païen. Bem amado. Bien-aimé. O Cornélio era homem comum como azalaki nós. Mobali azalaki come lokola biso. Uma pessoa como nós. Moto azalaki lokola biso nyonso. Mas ele impactou a Deus. Mais ele a impacté pa Nzambe. É por causa do impacto que ele provocou a Deus. Pona impact oye asala que pa Nzambe. Ele experimentou o favor de Deus. Ye amekaki faveur ya Nzambe. Experimentou o favor de Deus. Amekaki faveur ya Nzambe. Nesta manhã. Na tongo alelo. Nesta manhã, na tongo ya lelo, você pode viver no favor de Deus. Okokiko vivre faveur ya Nzambe. No lugar da preocupação, nesika ya ba preoccupation, você vai ter testemunho. Yo okozwa témoignage. Eu disse você pode. Yo okoki viver. Vivre o favor de Deus. Faveur ya Nzambe. É no lugar da preocupação. Você vai ter testemunho. Yo okozwa témoignage. No lugar do medo do futuro. Você vai ter a história para contar. Yo okozwa histoire ya porque Jesus Cristo é o mesmo. Hoje, lelo, ontem, eternamente. Akozala éternellement. Mwana mobali wana visitaki Cornélio. Ye azali awa. Ye azali awa. Soki yo okoki ko impacter motema na ye. Você vai viver. Yo oko vivre o favor de Deus. Le faveur divin. Alléluia. Amen. As qualidades do Cornélio. Ba qualité ya Cornélio. A Deus, impactaki Nzambe. Não são as qualidades extraordinárias. Ezali ba qualité ezali extraordinaire. Ele não foi super crente. Ezalaki croyant moko ezalaki incroyable. Ele não foi super homem. Ezalaki super mas era uma pessoa comum. Mas ezalaki moto moko commun. Por cima pagão. Ezalaki lisusu païen. Eu disse as qualidades do Cornélio. A qualité a Cornélio pode ser experimentada para cada de nós. Porque são comuns. A qualité é comum.
homem como nós. Mwana mobali ozalaki lolenge moko na biso nyonso. A Deus. Ye a impacté pa na Nzambe. E moveu o céu. Pe ye aningisi lola. O Deus manda anjo. Poete Nzambe atinda ange. É interessante. Isso é interessant. A primeira qualidade do Cornélio. Première qualité a Corneille. A Bíblia diz. Bíblia ebisibiso. Ele buscava Deus constantemente. Ye azalaki koluka Nzambe tango nyonso. Aonde que nós lemos? Esika biso totangi. A Bíblia diz que Cornélio que Corneille buscava a Deus constantemente. Il cherchait l'Éternel constantement. Mesmo sendo ele pagão. Até ye azali païen. Mesmo sendo ele romano. Até ye azali romain. Mas ele buscava Deus. Deus. Ye azalaki koluka Nzambe. Amém. Amém. Buscava Deus constantemente. Azalaki koluka Nzambe na tango nyonso. E ele dava esmola. Pe ye azalaki kopesa ba omone. Bem amado, aquele agrada a Deus. Bien-aimé, wana ezalaki kosepelisa Nzambe. Amém. 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 Pagão. Um païen. Pastor, pagão. Um païen que busca Deus constantemente. Oya lukaka Nzambe a chaque algo moment. Que os cristãos não fazem. Eloko oyo ba chrétien bazokoka kosala te. Que se chama cristão. Mutu azomi benga chrétien. Batizado. Bazali baptisé. Mas não sabe como buscar a Deus. Nini koluka Nzambe. Mas pagão. Mais un païen. Está nos ensinando. Azolakisa biso. Ele tinha o costume. Yazalaki na habitude. Buscando o Senhor. Azali koluka toujours Nzambe. Constantemente. À chaque moment. Amém. Amém. Agrada a Deus. A oração é uma evidência. Prière ezali évidence. Que você acredita. Oyo yo ozali kondima. Que ainda que você não tem resposta. Que até ozana na réponse na yango te. Para todas as tuas perguntas. Na ba question na yo nyonso. Mas Deus tem. Mais Nzambe azanango. É uma evidência. Ezali évidence, ezali épreuve. É uma evidência. Ezali épreuve. Ainda que você não consegue resolver todos os teus problemas. Malgré ozali ko résoudre ba problème na yo nyonso te. Mas Deus pode. Mais Nzambe akoki ko résoudre yango. Bem amado. Bien-aimé. A oração. Prière. Toca o coração de Deus. E tushaka motema na Nzambe. Quando você com teus problemas, as tuas perguntas. Tango yo zana ba question, zana ba problème. Mas está sempre na presença de Deus. Mais à chaque moment, ozana présence ya Nzambe. Aquilo toca o coração de Deus. E tushaka motema na Nzambe. Deus olha e vê que esse Nzambe akotala azomona ke mwana mwasi oyo to mwana mobali oyo conta comigo. Azali ko konte na ngai, azali ko confier pai na ngai. Ele confia comigo. Azo confier pai na ngai. Oração. Libondeli. Oração. Libondeli. Oração. Libondeli. Esse homem Cornélio. Mwana mobali oyo Corneille. Buscava ye azalaki koluka Nzambe à chaque moment. A Bíblia diz sem a fé é impossível. Sans la foi c'est impossible ya ko agréer Nzambe. Quem crê que Deus responde às orações. Oyo alingi Nzambe a répondre ba question na ye. Busca tempo inteiro. Alors alukaka ye na chaque moment. Busca tempo alukaka Nzambe na tango nyonso. Bem amado. Bien-aimé. Não lide com esse privilégio. Kozwa privilège oyo te. Não lide com essa honra. Kozwa honneur oyo te. Na presença ya kokota na présence ya Nzambe. A hora que você quiser. Na ero yo lingi. Como uma coisa banal. Comme eloko moko ya pamba. Isso é uma coisa extraordinária. Eza eloko ezali extraordinaire. Entrada na presença kokota de Deus. Na présence ya Nzambe. Custou a vida de uma pessoa. Ebemaki vi ya mutu moko. Custou a vida de santo. Ememaki vi ya saint moko. Ya innocent moko. Jesus Cristo. Yesu Masia. Morreu. Ye akufaki. Amen. Amém. 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 Bem-aimé. Bem amados. Estar na presença de Deus. Para que vá orar.
Isso não foi dado para todo mundo. Nos tempos passados, nem qualquer um podia se aproximar de Deus. A Bíblia diz que os profetas esperavam este momento. Os sacerdotes, os reis, eles esperavam por este tempo para ter o privilégio de entrar na presença de Deus, para falar com Deus, mas eles não tiveram este privilégio. Mas nós temos este privilégio. Amado, Jesus morreu na cruz. O véu do templo rasgou-se ao meio. Ele abriu o caminho para nós entrarmos diante de Deus, para falarmos a Deus os desejos do coração. Bien-aimé, o honneur oyote é privilégio. Privilégio. É privilégio. Privilégio. Custou o sangue de Jesus. Écoutez que makila na Yesu. Custou a morte de Jesus. Écoutez que liwa na Yesu. Quantos aqui que ora? Combien biso awa to bondelaka? Bandimi. Crentes. E a 21e século. Do 21º século já não querem orar, mas querem que Deus lhes faça bondade. Amado, a oração toca o coração de Deus. É um privilégio. É um privilégio. Quantos sexta-feira vêm aqui orar na intercessão? Olha o número que nós estamos aqui. Mas quantos vêm na presença de Deus? Nem 10 nós chegamos. Cornélio impactou a Deus. Cornélio a impactar quem Nzambe. Por ser homem que buscava a Deus continuamente. Bona kozala mobali ozali ko luka Nzambe a chaque moment. Bem amado, seja homem. Bien-aimé, zala mutu oyo. Mwana mobali to mwana mwasi oyo a luka Nzambe a chaque moment. Pelas as grandes e as pequenas coisas. Você vai impactar a Deus. E Deus dia vai mandar anjo. A Bíblia diz que Zacarias desde a idade de 18 anos ele orava. Até ele envelheceu. A Bíblia diz que isso foi o seu costume de ir à oração. Aconteceu na pouco a moco, uma certa noite ele foi orar a Deus. A Bíblia diz que aquilo tocou o coração de Deus e Deus enviou o anjo. A solução da vida dele, a oração. Seja uma mulher de orações, seja um homem de orações. Mesmo que você não está vendo a resposta, mas acredite, esteja na presença de Deus. A Bíblia está me dizendo, somente Ele ouve as orações. Todos que vão a Ele, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Cornélio buscava a Deus constantemente, a chaque moment, e ele tocou o coração de Deus. Deus o fez o favor. Amém. Amém. Cornélio era reverente a Deus. Cornélio era que referência para Nzambe. Era temente a Deus. E azara que kobanga Nzambe. Bem amado. Bien-aimé. Deus é Deus. Nzambe azaka Nzambe. Eu disse Deus é Deus. Nzambe Nzambe. Ele não é teu avô. Ye azali koko na yote. Ele não é teu ye azali mwana na yote. Ele não é cara que está lá em cima. Ye azali moto wana teka azala likolo te, mas ye azali Nzambe. Ele é Deus. Ye azali Nzambe. Ele é o criador. Ye azali le créateur. Ele que tem o fôlego da tua vida. Azali na pema ya aquele que tem poder de vida e de amor. Oyo azali na pouvoir ya vie pe ya kufa. Aquele que tem poder
poder de julgar e lançar no inferno. Oyo azali na pouvoir ya ko juger pe ko tinda yo na enfer. Aquele que tem poder de salvar. Oyo azali na pouvoir ya ko sauver. Ele que tem poder de t'abençoar. Yende azali na pouvoir ya ko bénir yo. Yende azali na pouvoir ya ko faire voyager yo. Yende azali na pouvoir opesa yo libala. Azali na pouvoir ya ko sala nyonso na vida yo. Yaza Nzambe. Quantos que estão aqui combien bazali awa não temem Deus? Babanga kanzambe te. O Cornélio, mais Corneille, pagão, païen, mas teme o Deus. Mais ye azali kobanga Nzambe. Général, général, commandant. Tinha o temor de Deus. Mais azalaki na kobanga Nzambe. Bana na Nzambe bazao epele babanga Nzambe. Há muitos filhos de Deus aqui, mas não temem a Deus. Conforme estamos aqui. Sexta-feira ele estava em boate. Sexta-feira foi beber. Hoje colocou gravata bem de terno. Está ali diante de Deus. Cornélio. Temia Deus. Azalaki kobanga Nzambe. Amen. Amém. Atika mwasi na Angola. Deixou a esposa em Angola. Deixou a esposa no Congo. Aqui veio veio se alegrar com as brasileiras. Sempre se festejando. Em todos os lugares onde há prostitutas, ele conhece. Mas domingo, ali está ele na igreja. Está esperando que Deus lhe faça bondade. Amém. Amém. Muitas mulheres aqui deixaram esposos em Angola ou em África. O homem pagou o bilhete para você ir ao Brasil, porque em Angola o trabalho não está indo bem. Você avance, eu depois te seguirei. Como o marido teve atraso de vir, você entrou em festas. Quantos vimos aqui? Quantas mulheres ficaram grávidas aqui, mas deixaram maridos em Angola? Onde veio esta gravidez? Temia Deus. Kobanga Nzambe. O Cornélio temia Deus. Azalaki kobanga Nzambe. Pagão. Païen. Bem amado, incrível. É incroyable. Interessante. É interessant. Pagão. Païen. Pagão. Païen tozolo bagien. Alguém que não conhece Deus. Oyo ayebi Nzambe. Mas tinha o temor de Deus. Azalaki kobanga Nzambe. E Deus fez favor na sua família. Sali favor na família aí. Amados, vamos temer a Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem a decisão da sua vida. Se ele disser que hoje você não vai estar, não vai existir, então não existirás. Todos os projetos que você tem de viajar, se ele dizer que não irás, então você não vai. Ele quem tem a última palavra para a sua vida. Vamos temer Deus. Tobanga Nzambe. Estamos vindo à casa de Deus como santos, mas o temor de Deus em nossos corações não existe. Amém. Amém. Ele é Deus. Yazanzambe. Amém. Os anjos. Os querubins, os serafins, na presença dele, não pode conter a vontade de adorar e de exaltar. Então saiba que até pagão reconhece. Même païen reconhece isso. E recebe o favor de Deus. Ele é Deus. Diante dele estremece toda a terra. Amém. 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 Oh, você amém. Amém. Certa
Certamente ser temente a Deus certainement kobanga nzambe não significa ter medo dele. Elingi te koloba ifo obanga ye ozala susu mas na yete. ter consciência Mais ezali ozala na conscience que ele é extraordinariamente grande. que ye azali ele é poderoso. Azali monene makasi pa azali azana pouvoir. Il que est nós puissant. somos o pecador. Et que bisto azali bato masumu. Amen. Amen. Esse homem era pagão, mas ele tinha consciência que havia na consciência Todo-Poderoso. Ele é tout puissant. Ele temia Deus. Ele era reverente. E isso agradou a Deus. Bien-aimé, bem amados, sabemos que neste mundo os reis, os presidentes, generais, como é que eles estão brincando com o mundo, pegando mulheres dos outros, saindo com pequenos, colocando pessoas inocentes nas cadeias. Mas Cornélio é um exemplo. Exemple. Ele está ensinando os cristãos. E azali kolakisaba chrétien. E é païen. Ele é um pagão. Ele está temendo a Deus. Isso não é uma coisa qualquer. Porque é interessante. As pessoas quando estão no pior, elas buscam Deus. Quando elas começam a ganhar um pouquinho de reais, já começa a se achar. Começa só a trabalhar. Quando chegam aqui, saindo Angola, chega aqui, são santos. Todos os dias na igreja. Tous les jours na presença. Mas começa só a trabalhar. Ganhar só reais. Já começa a se achar. A bater o peito. Eu sou. Eu sou. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Bem amado. Esse homem era a maior autoridade do exército romano. Majorité armée. Ali em Cesareia. Na Cesareia. Ele era um homem próspero. Era um homem rico. Riche. Bem posicionado na sociedade. Bien positionné na société. Cheio de poder. No pouvoir. Entanto, ele temia Deus. Mena nyonso wana azalaki kobanga Nzambe. Banga Nzambe go. Tema Deus, bem amado. Vamos temer a Deus. Um homem poderoso. Um general. Em general. Bem posicionado. Bien posicionné. E nós que não temos nada. Nós viemos à procura. Estamos aqui a pensar em ir caminho da mata. Mas que groto ya nini? Essa vaidade é para quê? Ya nini? É para quê? Só porque ganhas alguns reais. Vamos temer a Deus. Ele é Deus. Amém. Ele era generoso. E essa aqui general. Para com malamu. Para com as necessidades dos outros. Ele olhava para com as necessidades do povo. E ele supria as necessidades das pessoas que estavam perto dele. Ser generoso agrada a Deus. Impacta a Deus. E anjo falou com ele. Cornélio. As suas ofertas. Subir na presença de Deus. Os seus dízimos. Subiu na presença de Deus. As suas contribuições. Subiu. Na presença de Deus.
Bem amado, bien-aimé, você quer ser favorecido com Deus? Então aprenda a natureza do nosso Deus. Ele é Deus generoso. Amém. Amém. Então a igreja de Jesus Cristo deveria ser marcado por pessoas generosas. Pessoas quando vão dar as ofertas não dão o que sobra. Amém. 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 Era o generoso. Bazalaki batu malamu. Cornélio era generoso. Cornélio azalaki mutu malamu. Saiba usar aquela que Deus te deu yeba kosalela oyo nzambe apesi yo para glorificar, pona o glorifier kombo na ye. Saiba usar aquele que Deus colocou nas tuas mãos para glorificar a Deus. Aprenda que a avareza na Bíblia leva para o inferno do mesmo jeito que uma pessoa que se rebela contra Deus. Na lolendo e memaka na enfer. Avareza cupidité locoso yambongo. A impureza do dinheiro, que é a vontade de ter muito dinheiro. Dos pecados que a Bíblia diz. Lá no livro do Coríntios. Na livro de Coríntios. 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios chapitre. Que não vão herder o reino de Deus são os avarentos. Ba oyo bakokota na mboka na lola te bazali ba o bazali na posa ya mbongo. Bato ya lokoso ya mbongo. Bato ya lokoso ya mbongo. Indivíduo que ama dinheiro mais do que Deus. Pessoas que baoba balingaka mbongo mingi koleka nzambe. Que sente dor no bolso para ofertar. Baoyo bayoga douleur na poche na bango pona ba pesa offrande. Que sente dor no bolso para pagar o dízimo. Bayoga kapasi tango ba pesa ka dimi pai na nzambe. Que sente dor no bolso. Bayoga kapasi na poche pona ba contribuer. Os avarentos baoba zalo koso mbongo. Não vão herder o reino de Deus. Batu ya lokoso ya mbongo. Os avarentos. Bien-aimé, yo l'équipe brasileira nini? Bem amados, o que você tem mais que os brasileiros? Você estudou mais que eles. Lelo tozana 7 milhões. Hoje temos 7 milhões. De 7 milhões de desempregados aqui no Brasil. Você saiu de Angola, veio aqui. Deus te fez a graça, te deu um emprego. E você está trabalhando. Onde que você paga o seu dízimo? Olha o número que estamos aqui. A maioria dos que estão aqui trabalham. Então onde pagas o dízimo? 3, 4, 5 pessoas 3, 4, 5 pessoas que dão dízimo. E este dízimo é de mentir a Deus. Papa Luzolo. 1.500, 1.800. Há pessoas que recebem aqui 1.500, 1.800, 2.000. Mas vai deixar 100 reais como dízimo na mão do pastor. On ne se moque pas de Dieu. Não mentimos de Deus. Não brincamos com Deus. Para você ter este emprego foi Deus. Deus podia colocar um brasileiro no seu posto, mas colocou você. Paga o dízimo de Deus. Pessoas estão vindo ofertar a Deus o que é de sobra. Depois de ter feito as compras, aquelas moedas que sobram, que ficam de troco, é o que ele vem colocar na oferta. Avarento. Balocoso mbongo.
Pai, estou a juntar, estou a economizar, Pai, daqui a pouco. Mas se Deus não permitir que você vá, então você não irá. Você não irá. A sua viagem está nas mãos de Deus. Do mesmo jeito que Ele te tirou de Angola, te trouxe aqui, é como também vai te tirar daqui e te levar para os Estados Unidos, te tirar daqui e te levar para o Canadá, te tirar daqui e te levar para a Europa. Então não seja mão dura com Deus. Cornélio era generoso. Cornélio azalaki mwana mobali malamu. Azalaki kopesa. Ele dava. Quando o anjo veio, falou para ele duas palavras. As tuas orações subiram aos céus e as suas esmolas subiram aos céus. E Deus lembrou do que você está fazendo. Por isso enviou-me para te dizer: envia duas pessoas chamarem Pedro à sua casa, porque Deus quer visitar a sua casa. Amém. 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 Eu sei que estamos a viver um momento difícil. Mas se você agir desta maneira, você vai ter o favor de Deus. Amém. 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 Pedro era um pecador. Cornélio azalaki pescador, pescador. Pierre azalaki pêcheur azalaki pêcheur. Moloni mbisi. E o Cornélio era grande autoridade lá na Cesareia Marítima. Pe Cornélio azalaki autorité monene kuna na Cesareia. Mas ele se prostrou diante do Pedro. Meye agumbami liboso ya Pierre. Bibelobi tangu Pierre akoti na ndaku ya Cornélio. A Bíblia diz que quando Pedro entrou à casa do Cornélio, um general do exército, comandante militar, de uma base militar, em que pessoas temiam, a Bíblia diz que ele dobrou-se diante do Pedro, ele ajoelhou-se diante do Pedro. Porque ele foi grato. Ele considerou Pedro. Bem amados, Pedro era um pescador. Ele não tinha estudo. A vida social dele e do Pedro não era igual. O Pedro não podia se aproximar do Cornélio. Mas o Cornélio, ele se aproximou e prostou-se diante do Pedro. Prostou-se diante do Pedro. Porque ele reconheceu que este é o homem de Deus. Ele tem algo que é de Deus. Ele tem um mandato de Deus. A solução dos meus problemas está nas mãos deste homem. Bem, amados, vamos considerar os pastores que Deus colocou na nossa frente. Vamos obedecer a eles. Vamos respeitá-los. Vamos servi-los, fazê-los bem. Não olhe os servos de Deus pelas suas idades. Não olhe a ele pela sua vida social. Não olhe a ele pela sua altura. Mas olha o Jesus que está dentro dele. Olha o mandato que Deus colocou dentro dele. Ele é a porta para a solução da sua vida. Amados, vamos obedecer os homens de Deus. Hoje, pessoas que estão a obedecer, aqueles que obedecem aos homens de Deus, aqueles que têm barrigas grandes, aqueles que têm viaturas, aqueles que têm casas grandes. Mas quando olhar pelo terno do pastor Davi, vai falar: este não é pastor. Vou olhar o pastor Sérgio, vou olhar os sandálias, vai dizer: pessoas não querem obedecer os homens de Deus.
Tinha facilidade de zombar deles. Vai ver crente está indo fofocar com o seu pastor. Está indo falar mal do seu pastor. Amados, vamos considerar os homens de Deus. Isso vai te levar o favor de Deus. Você estudou mais que ele. Tem mais dinheiro do que ele, sim. Mas ele tem um mandato que veio de Deus. Amados, o Pedro, quando subia à igreja, encontrou-se com um coxo na porta, que é porta de bem. Ele pediu-lhes esmolas. O Pedro disse a ele: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos Jesus. Este Jesus, ele dá os pés, ele dá as pernas, ele abre os olhos. Este Jesus, ele faz milagre. Sim, nós não temos prédios, nós não temos viagens, nós não temos viaturas, mas temos Jesus. Através de Jesus que está em nós, ele dá filhos, ele pode te fazer bondade. Nesta manhã, bem amado, você deve obedecer os homens de Deus. Considere os homens de Deus. Amém. Amados, Pedro, ele disse: Nous sommes pauvres. Somos pobres. Mais nous enrichissons beaucoup. Mas nós nos enriquecemos. Nous sommes pauvres. Nós somos pobres. Mas Jesus que está em nós, enriquece beaucoup de gens. Ele enriquece muita gente. Nós temos o poder. Parce que nous sommes des complices de Dieu. Nós somos parceiros de Deus. De abrir os céus para que desçam bênçãos em sua vida. Para que a sua viagem, nós temos uma palavra a dizer. Nesta igreja, nós fizemos viajar muita gente. Pelas nossas orações, Deus abriu portas para pessoas viajarem. Obedeça aos homens de Deus. Respeite os homens de Deus. Um general. Ele dobrou-se diante de Pedro, que era alguém em vão. Que atitude de humildade. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas odeiam de se humilhar. Todo mundo tem orgulho. Pisa na bola e não se arrepende. As pessoas querem manter as suas imagens, as suas posições. Não querem que nem você lhes fale. Alguns estão se chamando de Estado. Eu sou o Estado. Eu sou o Estado maior. Quando eu falo, acontece. Mesmo que vir ser aqui, o Davi vier aqui, eu não vou falar. Mesmo que o Carlos vier aqui, não vou falar. Você não é Estado, você é humano. Quem é Estado é Deus. A Bíblia diz que ele fala. Ele fala e a coisa acontece. Este é Deus. Aí nós nem somos nem pastor, ele agora chama pelo nome. Já não somos pastor Macani, agora é Macani de uma vez. No fundo, isso é orgulho. Amém. Amém. Quando alguém faz mal, você vem lhe advertir, você esquece. Eles estão a falar mal dos homens de Deus, mas estão esperando que Deus lhes dê a resposta. Bem amados, nós somos parceiros de Deus. Se não nos obedeceres, Deus não te verá. Deus colocou-nos nesse lugar para nós te dirigirmos. Então obedeça-nos. O Cornélio se prostrou diante de Deus. Isso faz mal. Deus conhece você. Deus sabe o que é você é.
Nzambe yebi nani yo ozali. Você é pequeno. Você não é nada. Nós devemos aprender que Deus é tudo poderoso. Deus é grande. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. E precede l'honneur. Você tem que reconhecer. Mesmo que Deus te deu muitas capacidades. Malgré Nzambe apesio ba capacité belé. Deus te deu inteligência. Apesio intelligence. Muito recurso. Apesio ba source belé. Que você é nada diante dele. Mais yo ozali lo côté di boso na ye. Amen. Amen. Yekola komikite ça. Aprenda a se humilhar. Ezalabino ba aspirant serviteur. Mesmo vocês que são os servos de Deus. Obedeçam os pastores que estão na vossa frente. Não podem se ignorar. Vão matar aquilo que Deus colocou em vocês. Não ache que se você passou aqui em frente pregando ou fazendo o serviço é mais que eles. Quando você prega, as pessoas estão batendo as mãos. Não quer dizer que você é mais que os pastores colocou na vossa frente. Obedeça aos pastores que Deus colocou na sua frente. A história de Natan. Datan. Abiram. Coré. Vai ler em Números capítulo 16. Eles levantaram contra os homens de Deus. O que vocês estão pensando que são? Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós aqui somos servos de Deus. Eu também prego. Eu também sei. Eles ignoraram os homens de Deus. Deus ficou nervoso. A Bíblia diz que Deus fez uma reunião de urgência. E nesta reunião Deus abriu a terra. Eles morreram estando vivos. Eles inteiros, eles entraram e Deus fechou a terra. Ao invés de apenas eles morrerem, morreram com suas esposas e crianças. Amados, levantar contra os homens de Deus pode trazer morte. Se não morreres carnalmente e espiritualmente, podes morrer. O ministério que Deus colocou em você pode morrer. Vai entrar confusão em sua casa, porque você não está a servir e obedecer os homens de Deus. Aquele que Deus colocou na sua frente. Cornélio se humilhou. Amém. Amém. Vamos obedecer os homens de Deus. Respeite os homens de Deus. Mamães obedecem a líder das mamães. Na Congo no Congo você era líder das mamães. Em Angola eras líder das mamães. Tens experiência. Você sabe muito. Mas aqui Deus escolheu aqui os que estão aqui. Você com conhecimento e experiência que tens, obedeça às líderes que Deus colocou na sua frente. Deus vai te fazer graça. Aproxime-se delas e dê as suas ideias para que a igreja possa avançar. Não vá fofocá-las. Elas nem sabem de nada. Nem sei por que Deus colocou, pastor colocou elas na liderança. Se você não obedecê-las ou não obedeces a Deus, se não obedecê-las, não obedeces o pastor, não obedeces toda a igreja, Deus vai contar as coisas ruins para você.
Não vá desencorajar outras mamães. As mamães que colocaram lá não sabem nada. Mas você que sabe, então fique ao lado e dê as suas ideias para contribuir. Quando dás a sua ideia e não fizeram na mesma hora, não fique nervosa, porque é assim que anda a igreja. Talvez naquele momento não era para passar a sua ideia. Obedeça aos homens de Deus que passam aqui. Olhando eles aqui fininhos, obedeça-los. Amém. Amém. Obedeça-los. Eles têm um mandato de Deus. Eles estão participando na aliança desde o nosso pastor, desce até nós, vai sobre eles. Eles têm o azeite de Deus. Eles têm a palavra. Quando eles falam, Deus ouve. Jesus disse: aqueles que receberem os pequenos como meus servos, não faltarão a bênção. Se estão falando para você o que tem a ver com a igreja, ouça e obedeça. Muita gente destruíram suas vidas por ignorar. Eles estão ignorando os homens de Deus. Aleluia. Amém. Estão ignorando os homens de Deus. Mas Cornélio recebeu o favor de Deus porque ele soube se humilhar diante dos homens de Deus. Quando Deus me falava essas coisas, ele insistia. Deus disse: fale nas esposas dos homens de Deus que respeitam os seus maridos. Vocês que são esposas dos servos de Deus, obedeçam vossos maridos. Reconheçam as suas paternidades. Primeiro, como seus maridos, o homem é o chefe da família. Amém. Amém. A Bíblia diz que mulher, seja submissa ao seu marido. Sejam submissas aos vossos maridos. E segundo Deus me disse, reconheçam vossos maridos como servos de Deus. Não vê ele apenas como meu marido, mas vê ele também como servo de Deus. Ele tem a palavra. Quando ele fala, Deus ouve. Hoje muitos ministérios dos filhos dos homens de Deus estão destruindo porque as suas esposas já não obedecem aos homens de Deus. Elas é que mandam. 2025 este 2025, se não viajarmos, eu vou embora. Se você vai ficar, fique. Vá. Pode ir. Pode ir. Deus me disse que muitos vão negar o auxílio. Você vai sofrer. Você vai começar a trabalhar com documentos de outros. Deus vai abrir, vai fechar as portas para você, porque você se rebeliou ao seu casamento. Estão a fazer sofrer os homens de Deus. Estão a mandar. Mesmo na cama, vocês é que mandam. Se você quer, aí faz. Se você não quer, Deus me disse para eu falar essas coisas. Papa, você me enviou mensagem. Eu disse: Deus me mandou mensagem. Ele está insistindo nesta mensagem. Pessoas não estão obedecendo. Muitas esposas estragaram os casamentos porque querem muito dinheiro.
Já não quer casamento. Saíram de Angola casados. Chegaram aqui casados. Chegaram nos Estados Unidos, estragou o casamento. Por quê? Porque quer comprar quintal para sua mãe. Não vais pensar primeiro no lar que estão a formar. Vocês ainda nem têm uma casa própria. Os filhos que estão nascendo não estão pensando em deixar casas para ele, mas quer comprar casa para sua mãe. Agora, para comprar casa para sua mãe, você tem que destruir o seu casamento. Estão fazendo sofrer os homens. Sobretudo os que estão fazendo sofrer os servos de Deus. Deus me disse que Ele está com muita ira sobre elas. Amém. 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 Sabem a história de Mical? Mical azali mwana ya roi Saul. É a filha do rei Saul. Se quer conhecer a história disso, leia em 2 Samuel, capítulo 6. Começa do verso 16 vai até o fim. Mical é a filha do rei Saul. A primeira esposa do rei Davi. Ela estudou porque foi filha do rei. Ela cresceu com uma vida de luxo. Ela cresceu com aquele orgulho como uma princesa. Aí ela veio casar com o rei Davi. Um certo dia, depois da morte do rei Saul, Deus escolheu o rei Davi, colocou ele no reinado. O dia que o Saul e seu filho Jonatas morreram, os filisteus levaram a notícia. Quando Davi chegou, negociaram para que aquilo voltasse. O dia que os seus corpos voltavam, a Bíblia diz que Davi não conseguiu se conter diante da presença de Deus. Ele foi diante de Deus. A Bíblia diz que ele não conseguiu se conter, ele rebolou diante de Deus. Ele até virava-se diante de Deus. E Mical, a sua esposa, estava talvez lá em cima do seu... Quando viu o rei dançando, começou a murmurar. Disse, que tipo de homem é esse de vergonha? Não tem caráter. Marido que é um rei, ele não está se respeitando. Começou a zombar do homem de Deus. Primeiro, ela não reconheceu que era o marido dela. Segundo, não reconheceu que era um servo de Deus. Um homem que tem a unção de Deus. Não brincam com ele. Depois da cerimônia, quando Davi entrava na sala, aí ela começou a zombar e dizer, esse tipo de homem de vergonha, você o que você não tem no meu nível? Falou, zombou, fez o que podia. Davi disse, eu dancei diante do Deus que me escolheu no lugar do seu pai, não diante das pessoas. Eu estava na mata, este Deus me trouxe no reino. Então diante deste Deus eu sou em vão. Não vou ser um orgulhoso diante deste Deus. Bem amados, Deus ficou com raiva pelas palavras da Mical. A Bíblia diz que a Mical morreu estéril. Deus matou ele na esterilidade neste mundo, para que ela não deixe nenhum sinal nesse mundo, porque não obedeceu ao homem de Deus. E Deus me disse,
fala às esposas dos homens de Deus, aos que estão ficando com raiva, eu vou bater eles com esterilidade. Essa esterilidade não é de ter filhos, mas vou dar a eles esterilidade financeira. Vão procurar dinheiro e o dinheiro vai lhes fugir. Vão querer ser ricas, mas não vão conseguir. Perguntam nas primeiras filhas que mataram o casamento em França e Inglaterra. Pensaram que vão ser ricas, mas ficaram apenas ficaram com joias apenas porque Deus lhes bateu. Aqueles que estão pensando em destruir casamento para serem ricas, Deus vai vos matar. E Deus disse para mim, fala diante da igreja. Outras eu vou matá-las. Eu vou dar aos meus servos mulheres que vão sustentar seus ministérios. Sabiam que ser esposa do homem de Deus é uma graça? Então estão fazendo sofrer os homens de Deus. Deus dos céus, Ele está muito nervoso. Obedeçam os homens de Deus. As esposas dos homens de Deus já não querem ouvir os seus maridos. Os ministérios estão a destruir pelas más obras das esposas dos homens de Deus. Agora, este Deus que escolheu os seus servos está com grande ira. Escrevam o que estou dizendo. Quando outras começarem a adoecer, você vai ver a mulher e o homem de Deus teve trombose. Não culpam os homens de Deus. As que vão estar a morrer, não culpam os homens de Deus. Porque os pastores estão a fazer passar suas mulheres em sacrifício. Estão a sacrificar suas esposas. É a maldade das mulheres dos homens de Deus que trouxe a morte nelas. Não são os pastores que têm problemas. Porque eles estão com vaidade. Ouçam a palavra de Deus e obedeçam vossos maridos. Humilhar-vos perante a poderosa mão de Deus, para que a seu devido tempo ela vos exalta. Se humilham diante da mão de Deus, Ele vai vos exaltar. Deixam de ignorar os homens de Deus. Obedeçam os homens de Deus. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 2, a partir do verso 22, 23, 24. História do Eliseu. Eliseu saiu da mata com Eli. Ele foi exaltado e foi aos céus. Decepção. Eliseu voltava com decepção. Começou a subir no monte. As crianças viram, disseram 40 crianças diante do monte. Começaram a zombar dele. Você não consegue subir. Suba aqui. Começaram a zombar do homem de Deus. A Bíblia diz que Eliseu amaldiçoou eles. De repente apareceram 2 ursos e comeram, mataram as crianças, nem osso sobrou. Por quê? Porque não obedeceram ao homem de Deus. Não brinca-se com os servos de Deus. Você que brinca com os servos de Deus, cuidado que a raiva do Senhor está sobre você. Amém. Amém. Considere os servos de Deus. Atos 5, 15 a 16. Atos 5, 15 a 16. A Bíblia diz que Pedro pregava e o milagre acontecia. Como pessoas viam em grande número, outras pessoas não tiveram ocasião de chegar. Pessoas tiveram a ideia de pegar os doentes, estender eles pelo caminho
por onde o Pedro passava, para que quando Pedro passava, apenas a sua sombra que cure, para que essas pessoas recebam a cura. Quem falou para essas pessoas fazerem deste jeito? Eles mesmos consideraram o servo de Deus, e pela consideração isso trouxe milagre na vida deles. E para o Paulo, na Actes 19, 11 a 12, em Atos 19, 11 a 12, a Bíblia diz que Paulo pregava e o milagre acontecia. Via muita gente, e os que não conseguiam levar os doentes apenas pegavam o lenço e tiravam o suor do homem de Deus e colocavam no doente, e o doente ficava curado. E os coxos levantaram, os cegos viram, porque consideraram os homens de Deus. Demado, considera os homens de Deus. O Paulo era de pequenos tamanhos, e ele tinha, é alguém que não podia atrair a visão, os olhos das pessoas, mas pessoas o consideraram como servo de Deus e o milagre acontecia. Considere os homens de Deus, e o milagre vai acontecer na sua vida. Amém. 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 Deus se agrada por povo que busca a Deus. Nzambe asepelaka na peuple oyo bazali kosepelisa ye, que busca a Deus, oyo balukaka Nzambe, que ora, bayo babondelaka. Cornélio tocou o coração de Deus porque ele buscava Deus. Cornélio atushaki motema na Nzambe po yazalaki koluka Nzambe na tango nyoso. Você tem tempo para fazer tudo. Yoza na tango po no sala nyoso. Tem tempo para ir trabalhar. Tango po no kende musala. Tem tempo para ir fazer negócio. Tango po no kende gosala musala na yo. Tem tempo para ir na escola. Ozana tango ko kende kelasi. Tem tempo para ir na universidade. Tango ko kende université. Tem tempo para assistir televisão. Todas as novelas. Ozana tango tala ba novela nyoso. Ozana tango ya kokota na Facebook. Ozana tango ya kokota na TikTok. Ozana tango ya kosala ko nyoso na WhatsApp. Você tem tempo para buscar a Deus. Ozapena tango ya koluka Nzambe. Você tem tempo de buscar a Deus. Ozana tango ya koluka Nzambe. Você tem tempo de procurar a Deus. Tem tempo de assistir todas as novelas. Quando você entra no TikTok, ninguém fala. Você esquece até a hora do almoço. Quando você entra no YouTube, ninguém toca em você. Será que você tem tempo de procurar ao Senhor? Bem-aimé, amados, o banco sem oração, banco sem libondelim, o banco aonde que a gente senta, kit sem libondelim, é o púlpito sem poder, sem pouvoir. Alguém ouviu isso? Muito morreu que angou? Alguém entendeu? Muito a compreender. O que eu queria dizer? Nini na liganki na loba. Quando o banco não ora, só que kiti aqui no púlpito não vai ter poder. Cher egozara na pouvoir. Os milagres não vai acontecer. Ba miracle ekosale mate. Amém. 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 Não foi apenas são pastores que não têm poderes. Não, vocês não oram. Olha, se os crentes não orarem aqui no altar, não vai ter poder. Imagine minha oração. Agora todos vocês vão encobrir a minha oração. Agora, se todos vocês procurarem Deus, com o de pastor se misturar, vai acontecer milagre. Amém. Amém. O banco sem oração, púlpito sem poder. Quitte sans prière, péché usará na pouvoir te. Levantemos.
Nós vamos orar juntamente com o nosso pastor. O pastor vai nos levar em uma curta oração. Não perca os seus pensamentos. Gostaria que todos nós fechássemos nossos olhos. Se entrega e se conecta com a palavra que você recebeu nesta manhã. Sim, ouvimos palavra e nós rimos. Mas que isso entre com uma mensagem que Deus nos enviou. Este mês que entramos, a importância disso era falarmos da bênção. Assim que estamos partilhando palavras para cada servo. O servo que nos pregou nesta manhã falou, apesar do tema que me foi dado, mas eu tenho uma mensagem que Deus me deu. Eu vou dizer o que Deus me deu. E os servos que virão depois de mim que vão abrir este tema. Leva esta palavra em seu coração. Veio de Deus. Ele é Deus que se alegra com todo mundo. Ele é Deus que te conhece. Ele é o Deus que não te abandona. Ele quer que você seja concentrado. Fale alguma palavra ao Deus vivo. Assim que vão nos levar em uma canção. Você onde se encontra, comece a agradecer a Deus. Se você se encontrar naquilo que foi falado, comece a se humilhar diante de Deus. Diga, Pai, tem misericórdia de mim. Pensa em mim como Davi. Ele está dizendo, melhor eu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Do mesmo jeito que nós, melhor nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Somos pessoas nesse mundo. Quem pode ter misericórdia de nós é somente aquele que nos criou, porque Ele nos conhece. Mas a pessoa do mundo não terá piedade de nós. Mas se nos aproximarmos de Deus, Ele vai nos receber e vai ter piedade de nós. Que o seu coração seja aberto. Que esta pregação possa se tornar uma oração que te leva no arrependimento, que possa abrir a sua mente e que possa voltar ao entendimento entre você e Deus, que traga boas coisas na sua vida, que abra novas portas, que fecha a seca, que fecha o vento da morte. Assim oremos a Deus. Jesus. Oh, aleluia, 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 declare aleluia. Asia salili sekwa Asequisiam sonhangai Sokingai na sopema Oku esongela kolo Masia salili Asequisiam sonhangai Sokingai na sopema Oku Masia sali sekwa Asequisiam sonhanga Sokingai masopema Loku eso. Oh, aleluia, declara aleluia, 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 aleluia. Pega a sua voz, aleluia,
Aleluia. Erga sua voz, aleluia. Aleluia.